Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala, professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, dê aquela forcinha no canal, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, dê um likezinho, acionem o sininho para receberem notificações a respeito de outros vídeos, de outras aulas. Moçada, no nosso último encontro, falamos sobre a distribuição da água e também falamos sobre a poluição dos recursos hídricos, abordando as principais fontes de poluição da água. E hoje nós falaremos da gestão dos recursos hídricos, lembrando que a água é indispensável para a vida e também para o desenvolvimento de inúmeras atividades econômicas. Então, envolvendo essa questão da gestão dos recursos hídricos, vamos abordar inicialmente as principais formas de desperdício da água. Nós temos aqui, uma pessoa lavando a calçada. Então, isso é uma forma de desperdiçar água. Até mesmo porque o custo de tratamento da água é caro. E pessoas que utilizam essa prática devem ter uma boa situação. Ou então deve odiar dinheiro. Porque desperdiçar água faz com que a conta da água fique mais cara e esse dinheiro que você poderia utilizar para outra coisa acaba tendo que ser empregado para o pagamento da conta. É uma ação totalmente descabida. Aqui nós temos o vazamento de uma tubulação de distribuição de água. Para que vocês tenham ideia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, capital, de acordo com os dados da SEDAI, que é a empresa responsável pelo tratamento e distribuição de água aqui no nosso município, cerca de 30% da água tratada é desperdiçada. E a principal forma de desperdício se deve ao rompimento das tubulações utilizadas para a distribuição de água na cidade. Como a cidade é muito grande, a SEDAI não tem equipe suficiente, por exemplo, para poder fazer rapidamente os reparos necessários nas tubulações que se rompem. E também é preciso lembrar que boa parte dessa rede de distribuição de água é muito antiga, razão pela qual também é mais vulnerável ao rompimento. Aqui nós temos uma torneira aberta. Por exemplo, é uma forma de desperdício que as pessoas não se dão conta. Não só a torneira aberta, às vezes você está tomando banho e fica lá com o chuveiro aberto o tempo todo. Eu, quando vou tomar banho, eu me molho, desligo o chuveiro, me ensaboo, passo shampoo, não preciso passar tanto shampoo, porque eu utilizo o corte de cabelo bem raso. E depois de ter feito a higiene corporal, vou lá e abro o chuveiro. Ah, mas você é pão duro? Não. Eu amo o dinheiro que eu ganho com sacrifício. Eu não trabalho para sustentar a empresa de distribuição de água. Entenderam? Então as pessoas têm que ter consciência. Para escovar o dente, você não precisa ficar com a torneira da pia aberta o tempo todo. Enxágua a boca, bota a pasta na escova, escova os dentes e depois você faz a higiene bucal. Você vai fazer uma barba, por exemplo, no caso das pessoas que têm barba, homens, né? Você passa o creme de barbear para você ficar com a torneira aberta. Só abre a torneira no final, pô. Então, existem diversas formas, né, de você evitar o desperdício da água através de torneiras.
e até mesmo de chuveiro. Aqui nós temos uma outra forma de desperdício, que é a irrigação da lavoura. Então aqui vocês podem ver que através do sistema de pivôs, nós temos a irrigação de uma lavoura com muita água sendo injetada. Não é preciso você utilizar tanta água para irrigação. Existem métodos racionais, bem econômicos, para irrigar uma lavoura, evitando assim o desperdício da água. Aqui nós temos a recuperação das nascentes. O desmatamento é a causa fundamental do desaparecimento das nascentes. Vocês acham que uma bacia hidrográfica, como, por exemplo, a do São Francisco, é formada por meia dúzia de nascentes? São milhares e milhares de nascentes que alimentam córregos, riachos, rios, afluentes do São Francisco, enfim. E o desmatamento da região da Mata Atlântica, por exemplo, fez com que desaparecesse um número enorme de nascentes. Então, para que você possa aumentar a disponibilidade de água, uma das medidas que deve ser adotada é a recuperação de nascentes. Você cerca a área da nascente, refloresta com espécies nativas daquela região. Por que você tem que cercar? Para evitar que o gado entre naquela área e contamine a água, e o pisoteio do gado também compacte o solo. E dessa forma você consegue fazer com que a nascente volte a colocar água na superfície. E dessa forma, na medida em que você vai recuperando as nascentes, você consegue, a médio e longo prazo, aumentar a vazão de um rio, que é fundamental principalmente para o abastecimento das populações, sobretudo urbanas, assim como essa água será de suma importância para o abastecimento dos reservatórios das usinas hidrelétricas e até mesmo para a irrigação das atividades agrárias. Nós vimos no nosso último encontro que cerca de 70% da água utilizada pelo homem destina-se às atividades agrárias. Aqui nós temos uma outra forma interessante, que é a captação de água da chuva. Não vou falar o governo, porque a nossa aula aqui não tem conotação política nenhuma, mas alguns anos atrás, o presidente que estava governando o Brasil lançou um programa chamado Cisternas do Sertão. Então, é um sistema de captação de água da chuva que é simples. Você coloca a calha na extremidade do telhado, coloca a tubulação e constrói uma cisterna. Essa cisterna aqui, ela tem uma capacidade, eu não sei, na verdade, a capacidade dessa, mas em média, a capacidade para armazenar de 20 a 30 mil litros de água. Então, isso alivia o sofrimento, por exemplo, das pessoas que vivem em áreas com irregular distribuição de chuvas, como ocorre, por exemplo, no sertão nordestino. Foram construídas mais de 1 milhão de cisternas numa ação que eu achei muito interessante daquele governo. Aqui nós temos a construção de barragens subterrâneas. De repente vocês, poxa, barragem subterrânea? Nunca ouvi falar nisso. É algo bem simples e barato de se fazer. Recomenda-se a construção de barragens subterrâneas em regiões onde o índice pluviométrico é irregular e baixo. Essa área aqui é uma área do sertão nordestino. Então, você utiliza uma máquina para poder abrir a vala, é uma escavadeira,
até a rocha matriz. Então você escava o solo até atingir a rocha matriz, que é uma rocha impermeável. Então você abre essa vala na extremidade, até a extremidade. Ou seja, se você tem um pequeno vale, você vai abrir a vala em toda a extensão horizontal do vale. Vai cobrir essa vala com uma manta de polietileno de alta resistência, a mesma utilizada em aterros sanitários. O ideal é isso. Então você coloca aqui essa manta que vem da base da rocha, é importante que essa manta cubra essa base da rocha, e depois de cobrir essa base da rocha, e a manta for estendida por toda a vala, essa máquina vai jogar a terra de volta. Ora, se essa manta de polietileno de alta resistência é impermeável, aquela água da chuva que infiltra-se do solo está escoando pelo interior da terra, pelo vale, ela vai ficar retida. Então isso fará com que o nível do lençol freático do lado de cá se eleve. Você constrói um poço artesiano para poder dali tirar água para o abastecimento da moradia, do lar, e também tirar água para matar a sede dos animais que porventura você venha criar na propriedade. Essas barragens subterrâneas são de baixo custo. E vários governos lá do Nordeste hoje estão financiando a construção dessas barragens. E onde já existem essas barragens subterrâneas, é possível produzir alimentos até mesmo durante o período da seca. Uma atitude ou uma ação muito inteligente. Aqui nós temos a irrigação por gotejamento, que é uma técnica de irrigação extremamente racional, que reduz e muito a necessidade de utilizar a água nas lavouras, porque você só vai molhar onde é preciso, evitando dessa forma o desperdício da água. Essa técnica do gotejamento é muito utilizada em Israel. E várias propriedades rurais brasileiras utilizam hoje a técnica do gotejamento. Inclusive, até mesmo determinadas propriedades rurais localizadas no Vale do Rio São Francisco. Em outras partes do sertão nordestino, nós temos fazendas utilizando essa técnica. Então, vocês podem perceber aqui um tubo de PVC fino. Aqui você tem a cultura cultivada e pode-se perceber claramente que aqui, ó, no entorno de onde se encontra a planta, o solo está com uma tonalidade mais escura, ou seja, ele está recebendo a água, evitando assim aquele desperdício da irrigação por pivô, que molha uma área muito grande, fazendo com que a água, um elemento tão precioso, acaba sendo desperdiçado. Aqui nós temos a chamada água de reuso, uma estação de tratamento de esgoto. A água que sai de uma estação de tratamento de esgoto, ela tem um grau de pureza em torno aí de 98%. Ela não está própria para o consumo humano. Você não pode consumir aquela água porque ali tem vetores transmissores de doença. Você até poderia consumir essa água procedente de uma estação de tratamento de esgoto, desde que ela passasse por um tratamento secundário, para eliminar todos os agentes transmissores de doenças, ok? Mas você tem a água de reuso que pode ser usada, essa água que vem da estação de tratamento de esgoto, ela pode ser usada para irrigar praças, jardins públicos, lavar ruas, calçadas. Essa água de reuso ela pode ser utilizada em sistemas industriais. Então, ela tem aplicação. E a vantagem da água de reuso é que o metro cúbico dela é mais barato do que o metro cúbico daquela água potável que nós consumimos no dia a dia.
Aqui nós temos a construção de barraginha. A barraginha é uma técnica que foi desenvolvida por um engenheiro lá no norte de Minas Gerais para reter a água da chuva. Nesse caso, com o auxílio de uma máquina, uma escavadeira, você abre um buraco. Exatamente em frente daquele sulco que tem no solo por onde a água da chuva escoa. E dessa forma você consegue conter o deslocamento da água da chuva, mantendo essa água por um longo período sobre o solo, dando ao solo a possibilidade de absorver essa água da chuva. As barraginhas contribuem para a elevação do nível do lençol freático. Elas também, por elevarem o nível do lençol freático, vão garantir o suprimento de água para as propriedades rurais. Água para dar de beber ao gado e o abastecimento das famílias que vivam, porventura, naquela propriedade rural. Então, essa técnica hoje está sendo muito difundida. O norte de Minas Gerais é uma área que está no domínio do clima semiárido, é uma área que sofre com secas sazonais e que, graças a essa técnica, muitas propriedades rurais agora conseguem manter-se produtivas mesmo durante o período seco. Essa técnica também já se estende à região Nordeste. Muitos estados e produtores rurais do Nordeste estão construindo barraginhas, eles chamam lá de cacimba, né, para reter essa água da chuva. A construção de açudes. Os açudes constituem um tipo de barragem que deve ser construída, sobretudo, nos rios temporários ou intermitentes, aqueles que secam durante o período da seca. No Nordeste brasileiro, por exemplo, no sertão, existem milhares de açudes. A grande maioria são pequenos açudes que se encontram nas propriedades rurais. Mas nós temos, por exemplo, o açude de Castanhão, no rio Jaguaribe, no Ceará, que consegue armazenar um volume de água gigantesco. Vocês não têm ideia, é o maior açude da América Latina. O Castanhão nunca sangrou. Um açude sangra quando ele transborda, quando a água sai pelo vertedouro da barragem. Os açudes são construídos para o armazenamento da água durante o período chuvoso. Posteriormente, essa água será disponibilizada não só para o abastecimento das populações urbanas, portanto das cidades, como também poderá ser utilizada, dependendo, é claro, da sua disponibilidade, para irrigação de lavouras. E esses açudes também podem ser utilizados para o desenvolvimento da piscicultura, que é uma outra atividade econômica que gera, logicamente, recursos para a população que vive naquele entorno do açude. Aqui nós temos uma usina de dessalinização da água. Aqui no Brasil não é muito comum a presença dessas usinas, não. É mais comum nos países dominados por climas áridos e semiáridos. Até mesmo porque esse processo de dessalinização da água é um tanto quanto caro. Porém, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas e, na medida em que você consegue reduzir esse custo de dessalinização da água, logicamente você aumenta a oferta do produto para as populações. Lembrando que a água é um recurso essencial para a vida humana, como também para a vida de outras espécies. E, logicamente, sem a água não estaríamos aqui no nosso planeta. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, dê aquele likezinho, fortaleça o canal Geogênio, um canal criado para os alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Valeu, moçada! Até breve! Eu volto já!
Um forte abraço, um beijo no coração. Fui!